Graças a Deus, ovelhas amadas do Senhor Jesus, bem-vindos a este canal de bênçãos, a este lugar profético, eu diria. Todas as vezes que nós nos encontramos aqui, ainda que de forma virtual, a presença de Deus, ela está conosco, porque estamos falando somente do propósito dele para cada um de nós. Você me vê no YouTube, você está agora no nosso canal, então se inscreve e ativa as notificações. Você está recebendo um áudio via plataforma de WhatsApp ou Telegram, depois acessa o YouTube e você vai ter a imagem também, o vídeo gravado, né, para você compartilhar, para você comentar, para você colocar embaixo também as suas experiências de vida e abençoar outras pessoas também. O tema dessa semana do nosso devocional é esse: o que é mais fácil, dar ou receber? O que é mais difícil, entregar ou receber de alguém? E é claro que eu não podia deixar de perguntar, o que é mais justo? O que é mais justo? Uma senhora falou durante o culto, eu gosto mais de receber, pastor, do que dar. Eu prefiro receber, mas eu sei que o que é mais justo, na verdade, é dar. Que a gente já recebe de graça. E a palavra diz: de graça recebeste, de graça também entregastes. E este é o comportamento de um cristão verdadeiro. O princípio no reino de Deus não é receber, é dar. Nós aprendemos desde pequenininho que na primeira pessoa está eu, na segunda pessoa está tu, na terceira pessoa eu, tu, ele, nós, vós. Eu não venho na primeira pessoa. A primeira pessoa é Deus. Entende o que eu quero dizer? É claro que não estou aqui descaracterizando o que é ensinado numa sala de aula, mas para você ver que a gente vai formando um caráter criado pelos próprios homens desde a infância. Primeiro, o meu farinha pouca, o meu pirão primeiro. Já ouviu esse ditado? Na verdade, quem pensa assim é muito egoísta. Vive infeliz, a verdade é essa. A pessoa que pensa só em ter, ela não tem nada. A pessoa que pensa em fazer para o coletivo. Nós vamos pegar mais um recorte agora, falando sobre isso. O conselho que o apóstolo Paulo dá, lembrando do conselho de Jesus. Mais feliz é quem dá do que quem recebe, e é muito real. Experiências que nós temos vivido nesses últimos anos. A gente vive para as pessoas. Quem vive para o coletivo não fica sozinho. Quem vive para o individual, para si, achando que vai faltar para ele, esse está sempre vivendo na escassez. Então vamos prestar muita atenção nesta parte tirada para que a gente possa aprender mais. É sempre selecionado. É claro que o culto, a mensagem não tem 40 minutos, mas nesses 4, 5 minutinhos aí, sua alma vai ser lavada com essa palavra maravilhosa. Vamos ouvir juntos e em seguida nós vamos orar, tá certo? Me aguarda aí. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando, assim é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, o que Jesus disse? Mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Mas feliz é a pessoa que dá. A alegria de receber é maravilhosa. Mas de quem tem para dar, de quem tem disposição para dar, porque todo mundo tem alguma coisa para dar. Todo mundo tem alguma coisa para dar. Uma viúva tinha um pouquinho de azeite numa botija e um pouquinho de farinha numa panela. Deus mandou um profeta atravessar o deserto para ir na casa dela, para pedir um pedaço de pão. Aquela viúva estava chorando em casa, porque ela conhecia o Rei dos Reis. Já tinha chegado até ela o Criador do universo, o Deus vivo. Tinha sido falado para os pais dela. Ela tinha fé em Deus. Ela estava chorando porque ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E ela estava orando certamente porque, é isso que eu quero falar para você nessa manhã. Que você possa ser
resposta da oração de outras pessoas. Acho que vocês não entenderam essa. Eu vou falar de novo. Que você possa ser a resposta da oração de outras pessoas. Amém? Que você possa chegar para alguém dizendo assim: olha, cara, de repente eu senti vontade de vir aqui e trazer isso aqui para você e te dar, sem precisar que você me recompense por isso. Porque a alegria de quem dá não está quando ele recebe de volta. A alegria de quem dá está quando ele está entregando. E aí ele vai e vira para mim e diz assim: puxa vida, Mário, cara, você acredita que eu estava orando a Deus para que ele fizesse isso na minha vida? Quem está ouvindo? Sabe o que aconteceu naquele exato momento? Você foi a resposta da oração de alguém. Aquele profeta, quando atravessou o deserto para ir na casa da viúva de Sarepta, nada mais foi do que a resposta à oração dela. Quando ele chega na casa dela, ela está pegando uns gravetos, e ele diz: olha, me dá um copo d'água. E ela deixa ali os gravetos e vai lá pegar água. A água já era difícil, mas ela foi e pegou um copo d'água. Quando ela estava indo pegar o copo d'água para trazer para ele, ele disse assim: me traz um pedaço de bolo, de pão também. Aí ela disse assim: não, aí eu não tenho. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu peguei aqui esses gravetos e eu vou fazer um bolo. Eu vou comer, meu filho vai comer, a gente vai morrer de fome porque não tem mais nada. Não está chovendo, não tem como eu trabalhar, e a única coisa que a gente tem. Aí o profeta disse assim para ela: faz isso que você falou, mas quando você fizer o bolo, traz primeiro um pedaço para mim. Deus, o próximo, depois eu. Quem está entendendo onde eu quero chegar? A viúva não reclamou, não questionou, porque ela entendeu naquele momento que Deus estava respondendo a oração dela. Sabe o que o profeta disse? Se você fizer isso, não vai faltar farinha na tua panela e não vai acabar o azeite da tua botija. Por detrás de se dar tem uma proposta, tem um proposta é um propósito. Tinha uma proposta para aquela mulher, para aquela viúva. Se você fizer isso, não vai faltar para você. Ela tinha duas opções: uma, fazer o bolo, comer e morrer. Duas, segunda, fazer o que o profeta estava dizendo, correndo o risco de dar certo o que o profeta estava falando. Olha para mim, correndo o risco de acontecer o que o profeta estava falando, que não ia faltar na botija e não ia faltar na panela. Ela entra em casa, todos já conhecem. Ela entra em casa, ela faz o bolo, o bolinho, pega um pedaço do bolo, não come, não dá para o filho que está pedindo, naquele momento, e obedece uma ordem, a ordem, o princípio de Deus, que é dar. Vai lá e dá um pedaço para o Senhor. E a Bíblia diz que eles comeram. Ela convida ele para ficar na casa dela por uns dias. Ele fica na casa dela por uns dias. E a Bíblia diz que não faltou farinha, não faltou azeite na casa daquela viúva. Todas as vezes que dava fome, ela ia lá na panela, a farinha tinha multiplicado. Todas as vezes que ia fazer o bolo, ela ia na botija, o azeite tinha multiplicado. É mágica, pastor? Não. É o resultado. É o que, igreja? O resultado de quem é generoso. Nós vivemos uma sociedade onde há uma escassez muito grande de pessoas generosas. Por isso que nós vemos tanta gente, na mesma proporção, virada ao contrário, claro. Quanto menos pessoas generosas, mais pessoas egoístas, mais pessoas doentes, espiritualmente falando. Olhando só para o seu umbigo, vivendo num mundo delas, fechadas, secando por dentro. Que não tem prazer de fazer as outras pessoas sorrir. Que não tem prazer de estender as mãos. Se um homem com a mão ressequida, no meio da igreja, Jesus estava fazendo o culto, igual aqui agora,
Jesus falou, o que você tem? Minha mão é ressequida. Ele falou, tá bom, fica em pé, vem aqui para o meio. Agora estende a mão. E a Bíblia diz que quando Jesus fala para ele, estende a mão dele foi curada. Essa sequidão, essa vida ressequida, aniquilada, atrofiada, é porque a gente não estende a mão. Quem está ouvindo? Quando Jesus viu ele com a mão seca, a mão atrofiada, a Bíblia diz, estende a mão. Quando ele estende a mão dele é restaurada. Está escrito, quando ele estendeu a mão, sua mão foi restaurada. Pense nessa mão como a sua empresa. Pense nessa mão como os seus negócios. Pense nessa mão como a sua família. Pense nessa mão como as suas finanças, que talvez estão atrofiadas. Mas quando Jesus diz para ele, estende a mão, rapaz. Deixa de ser mão fechada. Estou aqui fazendo abrindo um leque com essa palavra, só para você entender melhor. Estende a mão, e a Bíblia diz que quando ele estendeu a mão, a vida foi restaurada, a sua casa, a sua família, sua empresa, os seus negócios. Quando você estende a mão, você atende a necessidade de outro, as tuas necessidades são atendidas. Repita assim, quando eu estendo a mão, a necessidade de alguém é suprida, logo, as minhas necessidades são supridas também. Vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. Porque Ele é Deus. É momento de oração. Pai amado e querido, obrigado por ter dado o teu Filho para nos salvar, para nos resgatar das trevas para a luz. Nos ensina também esse princípio, Deus, viver isso em cada instante da nossa vida. Que estas pessoas, em casa, no trabalho, no caminho de casa ou no caminho da sua missão de hoje, ou já descansando, onde ela estiver, Pai, venha moldar esse caráter nela. Que ela tenha muito mais desejo de dar do que de receber. Porque receber é uma consequência, dar é uma atitude. Que nós possamos viver isso. Receber é uma consequência, dar é uma atitude louvável diante dessa sociedade egoísta que nós vivemos. Uma geração que só pensa nela mesma, que não pensa nas próximas gerações. Os nossos pais, os nossos avós, eles viviam pensando nas próximas gerações. Eles plantavam uma árvore, sabendo que muitas vezes nem comeriam do fruto dela. Hoje, essa geração, ela vai no mercado buscar a fruta. Não pensa nas próximas gerações. A próxima geração que passe fome. E aí está o egoísmo. É por isso que essa geração está doente, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço que a igreja do Senhor, nós aqui, sois ovelhas, não sejamos corrompidos pela má conduta dessa geração, mas sejamos moldados pelos ensinamentos da Tua Santa Palavra. Que assim seja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Tem uma fruta muito gostosa chamada... Puxa vida, eu não sei se eu vou lembrar o nome da fruta agora. A minha esposa, ela é apaixonada por essa fruta. E ela leva 90 anos para produzir. Quando planta, ela leva 90, sabe o nome, Marlon? Leva 90 anos para produzir essa fruta. E hoje nós comemos essa fruta. Por que nós comemos essa fruta hoje? Porque alguém plantou. Há 80 anos, 90 anos atrás, tinha alguém plantando essa fruta. E eu me lembro que um dia a gente comprou fomos no Rio de Janeiro, e ela achou lá numa feira um pote assim, fresquinho, dessa fruta. E ela é uma fruta preta, assim, com carocinho dentro. Puxa, me fugiu o nome da fruta. Ela fala tanto, doce, maravilhoso, saborosa. E ela trouxe essa fruta e ela pegou a semente e pôs num recipiente com água. Não brota aquela semente. Sabe o que ela fez? Ela foi na horta aqui da igreja e ela plantou. E nós temos 2 pés enormes ali já, que tem uns 3, 5 anos, 4 anos que ela plantou.
E aí ela descobriu que de um tempo para cá foi mudada a genética dessa planta e que ela produz fruto agora, não mais com 90 anos, mas com 9 anos, 10, até 15 anos, já está produzindo frutos. E ela ficou maravilhada com isso. Ela pensou em alguém. Quando ela plantou, ela não sabia. Ela disse, eu vou plantar e alguém vai comer daqui 90 anos, porque é tão gostoso. Mas não era assim com os nossos pais, os nossos avós. Quando eles faziam aqueles pomares, eles pensavam nas próximas gerações. E essa geração? Essa geração compra fruta na prateleira do mercado. Não tem preocupação com as próximas gerações. O que vai ser? Se essa geração já está indo para a decadência, já está indo ladeira abaixo, imagina a outra se tiver. Jesus vai voltar, claro. A Bíblia diz que não vai passar dessa geração. Mas seria um caos. Então, amanhã eu falo o nome da fruta, tá? Achou aí, Marlon? Tâmara. É isso aí. Tâmara. Pronto, salve pelo gongo. Se a minha esposa ouvisse aí, eu esqueci da fruta. Então, depois dá uma pesquisada aí sobre tâmara. Agora, é maravilhoso. Mas só comemos hoje porque alguém pensou nos outros algum tempo atrás. A vida é assim, amigo. Medite nessa palavra. Deus te abençoe. Nessa quarta-feira, 7h30 da noite, nós vamos falar mais sobre isso. Quero compartilhar algo de Deus para você, que Ele já falou no meu coração. Já estou ansioso para chegar ao culto de quarta-feira, 7h30 da noite. Um beijo, cuide-se bem e até lá.